O método de secagem que você utiliza é o ideal? Você já pegou alguns artigos para analisar em relação à secagem das flores? Não. Ou é só o que o pessoal te fala e você segue? Então hoje a gente vai analisar um artigo um pouco controverso, tá? Da Universidade da Nova Escócia, um artigo de 2020 que é intitulado Drying Kinetics and Effect of Drying Methods on Quality of Buds. Então, em português, isso quer dizer cinética de secagem e efeitos de métodos na qualidade dos brotos de cânhamo. Tá? Então, eles testaram aí somente canabidiol e também numa quantidade bem reduzida esse cultivar. Então, testaram um cultivar e diferentes temperaturas, beleza? Mas na questão da secagem, que é diferente da conservação, né, pós-secagem. Tá? Aqui a gente vai falar de secagem e de conservação na secagem, tá? Beleza? Então a gente vai falar aqui mais da etapa secagem. Tá? Então eles fizeram o teste aí, né, para secar as flores com desidratador de alimentos, né? Então ele tem um controlador de temperatura, então dá para controlar, fazer a secagem em várias temperaturas. Tá? Outro método que eles utilizaram foi o freeze and dry, né, que é o método de liofilização muito famoso aí no meio dos growers, que ele congela, né, a flor praticamente a uma temperatura bem baixa e ele retira essa água, né, por sublimação. Então ela passa do estado sólido para o gasoso. O pessoal acredita que esse seja o melhor método, mas não foi muito que esse artigo encontrou, beleza? Então, em relação à conservação do canabidiol, né, de forma ácida, né, a temperatura de 40 a 70 com 25% foi a que melhor teve, né, a quantidade de canabidiol aí depois da secagem, né? O fresco, né, apresentou um pouco menos. Então, fresh aqui seria os frescos, tá? Recém-colhido. Então, na temperatura alta, o canabidiol de forma ácida deu um pulinho aí no gráfico, né? Apesar das quantidades ser bem baixas, né, em porcentagem aqui, né? Mas a gente vê que o pior método para conservar então o canabidiol de forma ácida é o freeze and dry, beleza? Então, em relação só ao canabidiol, não de forma ácida, né? Então, fresco aqui teve uma quantidade relativamente alta, né? Aqui 25 graus, 32 graus, 40 graus. E a gente vê que altas temperaturas são melhor para conservar os canabidiol, né? No geral, né? Tanto de forma ácida, né, quanto de outras formas. Já o método de liofilização foi o pior aqui em termos de conservação aí do canabidiol na secagem, né? Beleza? Apesar da diferença aí ser baixa também em relação às taxas em porcentagem, né? Com relação ao canabidiol total, né, a gente já vê um padrão entre todas as temperaturas, desde o fresco, tá, até as secagens aí de 25, 32, né, mesmo padrão, só dá um saltinho aqui, né, na umidade relativa a 25 em temperatura de 40 e 70. Mas uma coisa é clara que nessa cultivar, né, o freeze and dry foi o pior método aí de secagem, tá? Apesar também da variabilidade ser baixa. Com relação aos terpenos, a gente vê aqui fresh, né? Então fresh, qualquer extração fresh frozen, né, vai ter uma quantidade de terpenos muito maior do que depois de secagem, né? Então a secagem a gente vê aqui diferentes temperaturas, que a de 32 graus, então foi a que mais conservou os terpenos de modo geral. Tá? Então, nesse experimento, ele encontrou que o método de secagem a 32 graus foi melhor do que o freeze and dry. Tá? A secagem a 25 graus também foi melhor e a secagem até a 40 graus foi melhor do que a freeze and dry, tá? De acordo com esse artigo. Então, ele mostra também aí no artigo em relação às quantidades, né, em termos de padrão, né, a gente vê o 32 aqui bem padrão, né, então depois eu posso passar para vocês analisarem, tá, gente? Então, o que corrobora é a temperatura de ebulição desses terpenos, ela é bem alta, né, em relação, né, à secagem ali, mas o cara mesmo do artigo fala que acima de 70 você perde muito. Outro vilão aí pra gente é o etileno, que ele degrada. Como que o etileno é produzido? Quando tem oxigênio. Então, limitando a quantidade de oxigênio na conservação, a gente consegue conservar por mais tempo as flores. Beleza, galera? Valeu, um abraço e tamo junto. Até a próxima, hein? Um abraço.